a pessoa acaba desenvolvendo o desejo de possuir o outro, de controlar o outro, de vigiar o outro o tempo todo. A pessoa ciumenta geralmente cria várias cenas ilusórias na sua cabeça. É muito comum nós atribuirmos sempre a responsabilidade ao outro. Todos nós ainda estamos aprendendo a amar. Ainda somos aprendizes no que se refere à capacidade e habilidade de amar. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. Dando continuidade ao nosso curso de inteligência emocional, hoje eu vou abordar o ciúme. Essa emoção que nos causa tantos problemas nas relações afetivas. Um livro muito importante na história da filosofia é O Banquete, escrito por Platão. Nessa obra, o autor narra um jantar, um encontro entre amigos, ao final do qual cada personagem resolve fazer um discurso em relação ao amor. O curioso do texto é que cada pessoa formula, elabora um discurso totalmente diferente em relação a esse sentimento, apresentando cada qual várias dimensões, vários aspectos diferentes do amor. Uma das conclusões que eu extraí desse livro é que todos nós ainda estamos aprendendo a amar. Ainda somos aprendizes no que se refere à capacidade e habilidade de amar. E o desenvolvimento dessa humildade em relação ao amor é extremamente importante porque faz com que a gente busque refletir sobre todos os conflitos afetivos pelos quais passamos. Em relação ao ciúme, por exemplo, é muito comum nós atribuirmos sempre a responsabilidade ao outro, ao invés de questionarmos a nossa responsabilidade, se nós não precisamos aprender alguns aspectos do amor que ainda não conhecemos. É comum as pessoas que sentem ciúme dizerem que sentem ciúme porque o outro não transmite segurança. Mas aí eu apresento um questionamento. Não será a segurança um atributo do ser que se desenvolve na medida em que se expande a consciência e que se desenvolve o amor próprio? Se a gente parar para pensar, se a gente analisar de forma mais ampla, a gente vai perceber que o ciúme se encontra em várias relações afetivas. Na relação entre irmãos, por exemplo, quando uma criança estava acostumada com a exclusividade do amor, da atenção dos pais, e se vê na obrigação de dividir esse amor e essa atenção com um irmão recém-nascido, ele sente ciúme. Quando duas pessoas são melhores, se consideram melhores amigas, e uma delas constrói uma amizade com uma terceira pessoa e passa a conviver frequentemente com essa, a outra pessoa é comum que ela sinta ciúme em relação ao terceiro que passou a conviver mais com seu amigo, achando inclusive que roubou o seu melhor amigo. Até os animais sentem ciúme, inclusive dos seus donos. É comum também as pessoas sentirem ciúme até de objetos. Quem nunca deixou de emprestar um livro ou deixou de emprestar uma roupa com medo que ela se perdesse? Mas nada se compara à intensidade do ciúme que
permeia as relações de caráter afetivo sexual. E aí, vocês devem me perguntar, por que a gente sente ciúme? O que acontece dentro da gente que faz que a gente tenha essa emoção? O ciúme é um sentimento complexo, que é composto por vários elementos. E é imprescindível que a gente analise cada um desses elementos separadamente para que a gente tenha uma visão mais ampla, mais organizada do ciúme. O primeiro elemento que compõe o ciúme é o amor. A gente só sente ciúme em relação a uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, com a qual a gente tem relação afetiva. Se nós não tivermos um sentimento de amor, de afeto em relação a alguém, nós não sentiremos ciúme dela. O segundo elemento é o medo de perder aquele amor, o medo que a pessoa amada nos abandone. Enquanto o medo é reduzido às suas legítimas proporções, ele é até saudável porque ele faz com que tomemos cuidado em relação ao sentimento dessa pessoa, faz com que nós cuidemos da relação. Mas o problema em relação ao ciúme é que geralmente esse medo é superdimensionado. A pessoa ciumenta geralmente cria várias cenas ilusórias na sua cabeça, na sua mente. E essas cenas a perturbam tanto que ela, além de sofrer, acaba tomando atitudes destrutivas que podem gerar o adoecimento da relação. E em razão desse medo superdimensionado surge o terceiro elemento que compõe o ciúme, que é o desejo de possuir a pessoa amada. Para evitar que qualquer ameaça se aproxime da pessoa amada, se aproxime da relação, a pessoa acaba desenvolvendo o desejo de possuir o outro, de controlar o outro, de vigiar o outro o tempo todo, buscando saber o que está fazendo, com quem está andando. O quarto elemento que compõe o ciúme é a raiva da pessoa, da terceira pessoa que é percebida como uma ameaça. Nesse exemplo que eu trouxe dos dois amigos, das duas pessoas amigas, quando uma terceira vem e passa a andar mais, a conviver mais com uma das duas, a pessoa que se sente preterida, que se sente afastada, ela passa não só ter ciúme do seu grande amigo, como também raiva dessa pessoa que representa uma ameaça para ela. E o quinto elemento que compõe o ciúme, principalmente nas relações de cunho afetivo sexual, é a cultura da alma gêmea. Essa crença compartilhada socialmente de que um dos grandes propósitos da nossa vida é encontrar um grande amor que irá nos completar, nos proporcionar felicidade. Quanto maior essa crença, geralmente maior a intensidade do ciúme que se sente em relação à pessoa amada, porque maior será o medo de perdê-la. Analisados esses elementos, vocês devem me perguntar: beleza, Daniel, e o que eu posso fazer para reagir ao ciúme de forma mais inteligente, para não ter tantas reações destrutivas em razão do ciúme? Bom, como eu costumo dizer, os caminhos são vários, mas eu gosto de apontar cinco passos, 5 dicas, 5 caminhos que eu considero importantes para desenvolver inteligência emocional em relação ao ciúme. O primeiro passo é se conscientizar dos malefícios que o ciúme, que a ausência de inteligência emocional em relação ao ciúme causa na nossa vida, causa nas nossas relações. É importante que a gente se conscientize que
quando o ciúme nos domina, quando nós deixamos de raciocinar em razão dele, a gente acaba sofrendo demasiadamente em razão dessas cenas ilusórias que construímos na nossa mente. A gente acaba desenvolvendo o desejo de possuir o outro. E a gente acaba tentando controlar o outro a todo momento. O fato é que esse controle, esse monitoramento, essa vigilância constante acaba distanciando o outro, acaba sufocando o outro, acaba fazendo com que o outro realmente se afaste de nós. E aí, o ciumento acaba provocando o que ele tanto deseja afastar. Em razão do seu desejo de controle, em razão da sua perturbação mental, em razão da sua insegurança, da desarmonia que ele transmite, ele acaba afastando o outro. Se a pessoa resolve proibir que a pessoa amada tenha contato com uma terceira pessoa que represente uma ameaça, essa proibição geralmente alimenta ainda mais o desejo da pessoa amada ter algum contato, conhecer a terceira pessoa melhor. Porque essa proibição, ela não só fará com que se transmita uma desarmonia em relação à pessoa ciumenta, como alimentará ainda mais a curiosidade em relação a outra pessoa. Afinal, se essa pessoa representa tanto uma ameaça, é sinal de que ela deve ter atributos interessantes. E como é que se desenvolve essa consciência na relação com o outro? Se a pessoa se relaciona com alguém que é muito ciumento, aí eu considero importantíssimo dialogar. Mostrar para a pessoa o quanto ela é importante e o quanto a reação pouco inteligente em relação ao ciúme está contribuindo para o adoecimento da relação, está fazendo com que ela se afaste ainda mais. Ao invés de simplesmente ficar calado ou reagir violentamente ao ciúme do outro, eu reputo importante que a pessoa dialogue com a outra pessoa, porque assim, através do diálogo, ela poderá favorecer a conscientização do outro. O segundo caminho, o segundo passo que eu considero importantíssimo é tomar a decisão de não permitir que o ciúme tome as rédeas da minha vida. Se eu sou uma pessoa ciumenta, se o ciúme me atormenta, me perturba, eu preciso, além de me conscientizar do mal que ele me faz, eu preciso decidir não me permitir ser dominado por ele. Essa decisão faz toda a diferença, porque em momentos críticos, em momentos difíceis, em momentos turbulentos, em momentos em que o ciúme me visitar, essa vontade de superá-lo contribuirá muito para que eu tome reações mais inteligentes. E essa decisão é importante que se expresse também na relação com o outro. Porque se eu tomei a decisão e se a outra pessoa é ciumenta e resolve me controlar e tenta me controlar em razão do seu ciúme, eu preciso me posicionar. Eu preciso afirmar que eu não me deixarei controlar em relação ao ciúme dela. Além de dialogar com ela, além de mostrar como aquele ciúme está sendo prejudicial à relação, eu preciso me posicionar de forma muitas vezes assertiva. Se a pessoa faz um comentário ciumento, infeliz, ao invés de ficar me justificando, desejando mostrar ao outro que não é nada daquilo que ela está imaginando, eu considero muito mais útil, muito mais produtivo não dar muita importância ao que a pessoa está falando, não desenvolver aquele assunto. Porque a partir do momento que eu busco me justificar,
eu estou retroalimentando o sentimento do ciúme do outro, a reação ciumenta, exagerada do outro. O terceiro passo, que eu reputo importantíssimo, é se alimentar de conhecimento. Quando eu busco me alimentar psicamente de conhecimento, eu costumo dizer que não é só o meu pensamento que se expande, o meu sentimento também se expande, porque eu passo a construir, a desenvolver o amor pelo conhecimento. E desenvolvendo o amor pelo conhecimento, eu me torno uma pessoa mais segura, existencialmente mais rica. Eu não concentro toda a minha energia afetiva tão somente naquela pessoa e busco expandir a minha energia afetiva em relação ao conhecimento da vida, buscando viver melhor. O quarto passo que eu reputo fundamental, a quarta dica que eu dou, é buscar amar mais. Aliás, essa dica eu considero uma das mais importantes, porque o amor, o desenvolvimento do amor é sempre o melhor remédio. E aí, quando eu falo em amar mais, eu falo inicialmente em desenvolver o amor próprio. Porque a pessoa que se deixa perturbar pelo ciúme é uma pessoa que, em geral, ela se mostra desarmonizada em relação ao outro. Mas se ela, acima de tudo, busca se amar mais, desenvolver o amor próprio dentro de si, ela geralmente se mostrará mais harmonizada e atrairá a outra pessoa espontaneamente, naturalmente, não precisará controlá-la. O desenvolvimento do amor, a expansão do amor, se refere também às outras pessoas. Se eu resolvo me relacionar com alguém e me afasto dos meus amigos, não procuro construir outras relações de amizade, outras relações afetivas, eu ficarei extremamente dependente daquela pessoa com a qual eu me relaciono. E se eventualmente aquela relação tiver que terminar, isso pode ocorrer em qualquer relação, eu não sofrerei tanto. Quanto mais relações afetivas eu tiver ao meu redor, quanto mais amigos eu me cercar, maior sustentação eu terei nos momentos difíceis. Menos carente eu serei e, portanto, menos chance de ser ciumento eu também terei. O desenvolvimento do amor, a expansão do amor, refere-se também ao terceiro que é visto como uma ameaça. Certa vez eu atendi uma adolescente que disse que estava sentindo muita raiva de uma nova aluna da turma, porque essa menina passou a andar muito com a sua melhor amiga, tinha roubado a sua melhor amiga. Aí eu perguntei a ela, ao invés de sentir tanta raiva dessa menina e se afastar das duas, você já pensou em se tornar amiga também da nova aluna? Bom, ela demorou um pouquinho até tentar isso, mas depois que ela tentou e passou a se tornar amiga da nova menina, ela passou a ter não só uma amiga, mas duas amigas. É importante que a gente compreenda de uma vez por todas que o amor não subtrai, ele soma, ele não divide, mas sim multiplica. E é importante também que a gente estimule isso na outra pessoa. Se a gente convive com uma pessoa que é ciumenta, é importante que a gente estimule ela a sair com seus amigos, a desenvolver outras relações afetivas na sua vida, a buscar conhecimento, a expandir a sua capacidade de amar para outros elementos da vida, para outras pessoas. Mas mesmo que a gente faça isso tudo, esses 4 passos,
ainda assim, o ciúme pode nos visitar novamente. Ele vai nos visitar. Na nossa condição atual, eu diria, se não for impossível, mas muito improvável, que a gente aniquile o ciúme da nossa vida. Então aí vem a quinta dica que eu dou. É importante que a gente desenvolva coragem de enfrentar todas as emoções frente a frente, dentre elas o ciúme. Se a gente olhar as relações, olhar as emoções como um grande mar de sentimentos que ora vão estar mais calmos, ora estarão mais revoltos, mais turbulentos, a gente desenvolve a habilidade de navegar pelo mar das emoções. E aí a gente tem duas alternativas. Ou nos momentos de turbulência, a gente se afoga e naufraga nesses momentos, ou a gente desenvolve a nossa habilidade de atravessá-los com firmeza, com serenidade, com coragem. E aí, passando pelo outro momento, não naufragando frente a esses momentos, a gente se torna mais forte. Cada pessoa encontra uma maneira de fazer isso. Algumas pessoas meditam quando estão sentindo muito ciúme, outras vão caminhar, fazer exercícios físicos. As emoções são uma energia que a gente pode canalizar para vários caminhos. Mas se for muito difícil para você fazer isso sozinho, é importantíssimo que você busque apoio. Então, antes de tomar alguma atitude pouco feliz, quando estiver sentindo muito ciúme, eu sugiro que você procure um amigo ou um psicólogo, procure uma pessoa para conversar. Porque conversando com essa pessoa, conversando sobre a emoção que você está sentindo, aquele apoio daquela pessoa vai te ajudar a passar por aquele momento de turbulência com mais serenidade, com mais firmeza, ajudando você a se fortalecer caso surja um outro momento em que o ciúme te visitar. É importante que a gente estimule o parceiro, estimule outra pessoa a fazer isso também. Antes da pessoa tomar uma decisão infeliz, uma atitude infeliz em razão do ciúme, por que a gente não propõe a ela conversar com um amigo, conversar com alguma pessoa, buscar apoio em alguém? Para perceber que não estava acontecendo nada demais, que tudo não passava de uma elaboração, de uma construção imaginária da sua mente. E que essa construção podia causar muitos males à relação. Dito isso tudo, vem uma pergunta final. Como a inteligência espiritual pode nos auxiliar no desenvolvimento da inteligência emocional quanto ao ciúme? Quem assistiu o meu vídeo sobre inteligência espiritual pôde perceber que eu busco fundamentar a inteligência espiritual na ciência, na história do universo, na história do nosso planeta, mostrando como todas as formas estão em constante evolução. Se todas as formas estão em constante evolução, a nossa capacidade de amar, as nossas formas de amar, também seguem o mesmo fluxo evolutivo. O universo está em expansão. E é importantíssimo que a gente siga esse fluxo da expansão, que a gente desenvolva amorosidade dentro de si, que a gente busque se harmonizar com nós mesmos e com as outras pessoas da natureza, do universo. Se nós resolvermos, ao invés de construir muros, que é o que o ciúme em geral promove, se nós buscarmos construir pontes entre as pessoas, entre nós e as pessoas,
nós seremos muito mais felizes existencialmente, afetivamente. Ganharemos muito mais. Então é isso. Hoje eu fico por aqui. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.